Olá, vai começar agora um bate-papo muito bacana, o nosso espaço de conversa e reflexão sobre a política pública, as políticas públicas que impactam diretamente a vida da população cearense, tá? Hoje nós vamos tratar de um tema que é urgente, humano e necessário, é a fome. O Ceará enfrenta hoje um desafio profundo e é por isso que nós vamos conversar sobre esse tema hoje, o Povo Cidadania. Começa agora. Mais de 1 milhão de pessoas, gente, vivem em situação de insegurança alimentar grave, tá? Diante desse cenário, surgiu uma resposta concreta e também estruturada. É o programa Ceará Sem Fome. Mas aí a gente se pergunta, o que é esse programa? Como é que ele funciona? Quais são os resultados dele até agora? E é por isso que a gente vai conversar também como a agroecologia e o fomento à produção local pode conectar com a superação da fome, tá? Para conversar sobre isso, nós temos a honra de receber agora a Neidinha, que é secretária executiva de Fomento Produtivo e Agroecologia da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará. O nome está aqui Irineuda, mas eu quis chamar de Neidinha. Seja bem-vinda. Obrigada, agradecer já o espaço e o convite de estar aqui, de falar sobre esse programa tão importante para o governo do estado, mas para toda a população, para todos os cearenses. É uma determinação do nosso governo humano de resolver o problema da fome. E do nosso governo Lula, é claro, que isso é uma determinação do governo Lula. E aqui no Ceará nós temos um governo sensível, que é de pensar no povo, é de pensar em quem tem fome, das pessoas que não têm acesso ao trabalho, ao emprego. Então essas pessoas precisam ser assistidas. O Estado precisa chegar aonde tem a necessidade e é claro que o governo humano pensou nessa política para resolver o problema da fome, que é uma das, não é a única, para dizer que existe outras políticas do governo humano que vem também auxiliando, ajudando a população do Ceará que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, essa é uma política importante do nosso governo. Perfeito. E a gente vai conversar hoje aqui também sobre a questão da produção, que eu achei muito bacana. Como é que o campo pode até ajudar nesse sentido todo, Porque fornecendo aí esse alimento, estando lá pegando a mão do agricultor, você consegue pegar na mão de quem está com fome aqui também. Mas antes disso, eu queria conversar contigo sobre o retrato da fome, Essa fome tem um rosto. Como é que a gente consegue caracterizar essa fome aqui no estado do Ceará, visto um dado tão grande desse, de 1 milhão de pessoas? Sim. Olhando para o retrato, para a fome no nosso estado, a gente sabe que tem a ver com a desigualdade social, com as grandes concentrações, com o campo, com a produção, mas também com a distribuição de renda. Então isso tem a ver. A gente teve um período em que a população do campo teve que vir para a cidade. Com essa vinda para a cidade teve os grandes inchaços. E a população, claro, acabou se concentrando nas periferias e tem rosto, tem cara são os negros, são as mulheres que não têm a possibilidade, que não têm o trabalho, que tem que chefiar a família, cuidar de filho. Então, por isso que o programa também olha para essa situação que são das mulheres. Então, tem a ver, a fome tem rosto, tem cara dos negros, das negras, das mulheres que estão nos grandes centros e que acabam não tendo essa possibilidade do trabalho, tendo que ficar em casa, enfim. E a concentração, é claro, hoje que se tem no estado, da riqueza, acaba que gerando também isso, essa concentração e esse rosto da fome no nosso estado. Eu fico pensando, que eu dizia aqui um pouco mais cedo, que a gente vive numa bolha, muitas pessoas, posso dizer que nós, eu, você, a gente vive numa bolha que a gente nem consegue imaginar o tamanho dessa fome, Quando a gente vê o nosso prato cheio, quando a gente está ali com um trabalho o tempo todo que nos capacita para comprar os alimentos, e aí a gente imagina talvez que a fome não seja tão grave. Mas eu já estive em lugares, casas e tudo mais, que as pessoas vivem com, assim, eu não posso dizer nem um mínimo de saneamento básico, porque não tem, sem sequer não tem um banheiro. Então eu imagino assim, quando a gente fala em fome, é fome mesmo, É fome de não ter uma única refeição durante o dia. É isso que a gente está falando? Sim, quando a gente fala nessa situação dessas pessoas, é porque não tem o que comer. Então, de fato, as famílias, a mãe, o pai, levantar e dizer, não, hoje não tenho o que comer. Então, o governo teve que pensar nessas pessoas. Então, uma refeição, talvez, assim, resolve, ajuda bastante.
porque quem não tem nada, uma refeição é algo que vai mudar muito a vida dessas pessoas. E o programa Ceará Sem Fome, assim, ele não é só a entrega de uma marmita, né? Ele tem na sua concepção, né, do programa, do projeto, é levar esperança para aquelas pessoas que estão perdidas, né, de esperança, que não acreditam mais que é possível ter uma vida digna. Então esse prato essa marmita vai com muita esperança, porque a partir daí ele vai começar a ter cidadania. A orientação de como acessar outras políticas do próprio governo. Então, o CRAI chega, a prefeitura chega, as organizações, os movimentos. Então, essa cozinha, digamos, é uma porta de entrada para outras políticas do governo do Estado. O Ceará Sem Fome, ele é como se ele tivesse vindo para organizar o voluntariado também, ou organizar todas esses guarda-chuvas das políticas ali, colocar tudo concentrado para entender como isso funciona e aonde é que as pessoas podem acessar, é mais ou menos isso? Sim. No período da pandemia, tivemos um problema gravíssimo, que foi que as pessoas de não ter acesso, nem de produzir, e, enfim, as pessoas tiveram que ficar em casa. E aí as organizações, os movimentos, né, teve esse papel importantíssimo que foi levar até essas comunidades, as pessoas em situação de rua, esses alimentos. Então, os governos, olhando para o governo do Estado, diz, não, precisa que o governo esteja mais presente. Então, os movimentos já faziam essa entrega da alimentação, da marmita. Então, foi uma forma de organização também, dizer, o Estado está aqui presente, o papel do Estado é um direito das pessoas nosso ter a alimentação. Então, o governo só, digamos, organizou aquilo que já estava dentro dos bairros, na organização, dos movimentos, das igrejas. Então, assim, tem todo já um movimento, as pessoas, os movimentos sociais já têm esse trabalho. Então, o Estado chegou para organizar, porque as pessoas já fazem isso, o trabalho voluntário, e é claro que agora o governo entra não só com questão do voluntário, mas ele passa as pessoas se responsabilizar também, né? Porque a cozinha, de ter estrutura, de ser espaço onde já existe naquele território, naquele bairro, naquela comunidade, o governo não vai dizer, não, aqui abre, aqui não abre. Então é uma demanda da comunidade, é uma demanda daquele território, essa cozinha. Então é uma forma de organização e uma porta para outras políticas. Como é que ele está funcionando hoje? Tipo, ele através da distribuição das quentinhas, das marmitas, é o mais forte, talvez, assim, né? A distribuição mais pesada. Mas como é que ele se organiza em termos de estrutura? Né? Tem a cozinha, eu sei que tem a questão da escuta, tem a atenção. Sim. Então me fala como é que esse programa está estruturado. Hoje, para que ele pudesse, né, ter essa dimensão, né, da entrega aí de 100 refeições, 100 mil refeições, né, diárias, nós termos, cada cozinha distribui 100 refeições. Né, nós temos hoje, né, a partir do novo edital, que conclui agora, a partir do 1º de julho, nós vamos ter 40 unidades gestoras, que essas unidades gestoras são organizações da sociedade civil, com CNPJ, que já tem um trabalho naquele território, tem todo o processo de seleção nos editais e tal, e essa unidade gestora, ela vai organizar junto com as lideranças daquele território, a construção dessas cozinhas. Então, a partir da demanda daquele território, essas unidades gestoras, ela, junto com a liderança, faz a organização, a demanda, que na verdade já está funcionando. Estou falando agora do novo período que a gente vai entrar agora, do novo edital. Essas 40 unidades gestoras, com as comunidades, tem todo o processo de discussão também da agricultura familiar, que como é que entra a produção de alimentos, né? A compra da agricultura familiar, inclusive a determinação do nosso governo humano, que a compra seja da agricultura familiar. Então, o produto que tem na marmita, o que é possível ser comprado, então tem a determinação do nosso governo. Então, tem toda essa organização das unidades gestoras junto às lideranças daquele território. Hoje a gente já tem uma produção organizada dessa forma, como agora chegando um pouco mais para a tua secretaria, Sim. né? E aí a gente conversar sobre esse agricultor, essas famílias que estão produzindo lá no campo, já tem uma organização acontecendo para que essa produção chegue aqui enfim, nos grandes centros e eles consigam ser distribuídos para essas cozinhas. Existe alguma coisa assim? Existe a determinação, existe já a produção da agricultura familiar, inclusive a gente
o trabalho que a Secretaria desenvolve de fomentar a produção, de elevar projetos, o governo Eumano tem determinado muitos projetos e programa para fomentar a produção de alimentos da agricultura. Ainda temos algumas dificuldades, porque precisa ter alguns ajustes também com as unidades gestoras, como é que isso faz, como é que é a compra, como é que é a logística desse produto para chegar até as cozinhas, né, como a produção da agricultura familiar ela é muito espalhada no estado todo, não precisa de uma estrutura para organizar essa produção. E isso, dessa organização, a gente tem avançado aqui no estado do Ceará, que é com termo de cooperação, recurso do governo federal, do INCRA, que nós vamos ter em torno de 18 milhões, 16 mil destinados para as famílias, 1.000 famílias vão ser beneficiadas, cada família vai receber 16 mil para produzir alimentos. E esses alimentos deverão ser vendidos para as UGs vão comprar e vão estar nas cozinhas do Ceará sem fome. Então essa é uma coisa positiva agora do último período do governo Eumano, que é produzir alimentos, fomentar a produção da agricultura familiar e já ter uma destinação. Porque a agricultura tem dificuldade de produzir porque não sabe quem vai comprar. Então já tem essa relação entre esse termo de cooperação entre o INCRA, entre o governo, a SDA, a EMATES, o Ceará Sem Fome e o IDACE, e as organizações, os movimentos sociais também na mobilização dessas famílias para a produção de alimentos saudáveis para as cozinhas do Ceará Sem Fome. Uma geração de renda também, né? Porque aí organizando eles lá no campo, você vai estar fomentando renda para eles, consequentemente, fazendo a parte do voluntariado aqui, mas garantindo a renda para eles lá, né? Tem outro aspecto do Ceará Sem Fome, a gente estava falando de algumas novidades, essa foi uma que você falou, né? Tem alguma outra novidade que vocês vão vir aí para esse próximo período? Hoje nós temos uma grande novidade do programa Ceará Sem Fome, que é avançar na compra da agricultura familiar. Então já existe uma lei da compra de 30% ser da agricultura familiar nos programas e hoje a gente avança que o governador nos próximos meses deverá anunciar essa lei, que é todos os espaços do estado, escolas, que já tem inclusive o PENAI, mas que ainda não está conectado, ainda precisamos avançar também para que as cooperativas, as associações, os agricultores possam vender. Então vai ter uma determinação, uma lei que vai determinar que 30% de escolas, universidades, hospitais, seja comprado da agricultura familiar. E o Ceará Sem Fome, é claro, que entra também nessa grande novidade, porque já existe a determinação, mas vai sair agora uma lei determinando. E aí, nós, enquanto SDA, né, a equipe da SDA, nós vamos ter a equipe técnica que vai estar nesse acompanhamento para garantir que seja comprado da agricultura familiar, para garantir que as cooperativas tenham esse fluxo entregue, de fato, da agricultura familiar para os programas, para o programa Ceará Sem Fome, mas também para esses outros espaços que o Estado, de escolas, hospitais, possa receber e comprar dos 30% da agricultura familiar. Perfeito. Você estava dizendo um pouquinho agora há pouco que são 1.300 cozinhas, né? Estou falando, quer dizer, espalhadas em todo o estado, né? Essas cozinhas, cada uma delas, eu vou resgatar um dado que você deu para eu entender. São 100 refeições em cada uma delas. Em cada né? uma. Garantindo aí as 100 mil refeições. E 130 número de refeições, no caso, 100, cada cozinha tem em torno de 100 refeições. Então, são 100, porque no início o edital ele tinha estabelecido que não poderia ser menos, mas aí do impacto para as famílias, pela determinação do território, não teria como ser menos disso. Tinha que ter fazer, 100. Né? Essas pessoas que fazem essas comidas, aí agora vai uma curiosidade quase pessoal, elas são todas voluntárias ou existe algum tipo de remuneração em algum desses projetos? Existe isso? Existe, dentro do próprio edital, dentro da estrutura que garante recursos, inclusive para as UGs, para fazer deslocamento da produção até a cozinha, existe um valor que é destinado para as cozinheiras. Que bacana. Então, porque assim, como é muito organizado em comunidade, aí determinação 2, 3, 5 pessoas, então é um valor muito simbólico, né? Porque na verdade isso não paga o trabalho que as mulheres, que os homens fazem, que é de fazer essa produção de alimento
e alimentar, né, as pessoas que precisam. Então, é um trabalho, digamos, de muito amor. Não existe um valor que pague a essas pessoas, porque já vinham de um trabalho, né? Agora só está dando continuidade e o Estado agora olhando para essas pessoas que já trabalhavam, que faziam isso, mas também para a situação das pessoas que não têm o que comer. Então é um olhar muito também sensível do próprio Estado, do próprio governador, e essas pessoas que estão nas cozinhas, que passam também, não ser somente a cozinheira, mas é uma rede, digamos, de apoio, né, de diálogo, de construção, porque o espaço da cozinha, ele se transforma, além do espaço de comer, de receber a sua marmita, mas de diálogo, de debate, de seminário, de construção, de escuta e de orientação sobre as políticas que existem no município, no próprio estado, porque muitas pessoas, muitas famílias não conhecem, às vezes, o seu direito, até a documentação, uma coisa que é básica, simples. Tem muita gente que não tem o RG, tem muita gente que não tem o seu CPF. Então, esses espaços é também de orientação a procurar o CRAS, a procurar outros serviços que as famílias não sabem, que precisam que o estado, que o município esteja mais presente. Perfeito, que tem direito, mas não conhecem o seu direito e tem o problema ali para resolver, mas pode unir essas duas coisas, né? A gente tem também no programa Ceará Sem Fome o cartão, né? É um cartão de R$300. Eu queria saber de ti como é que essas famílias elas são organizadas e selecionadas para ter o direito de receber também o cartão. Pronto, o cartão assim, não está muito vinculado à SDA, né, de proteção social, que tem toda uma dinâmica e toda uma construção, inclusive das mulheres, né, que são chefiadas, aí que acaba que tendo muita responsabilidade. Então existe, se está no Bolsa Família, então tem toda uma seleção dessas pessoas para ter acesso a esse cartão. Então é muito mais a secretaria, nós acompanhamos a execução da compra, das UGs, no processo de formação, da relação com as cooperativas. Então essa parte do cartão acaba que ficando muito em uma outra pasta, assim. A gente sabe que existe toda a seleção para que as pessoas possam, e uma orientação que não pode comprar, só pode comprar alimentação, R$300, não, você não pode comprar uma outra coisa para um refrigerante, uma outra coisa, uma bebida, não, é proibido. Então existe essa orientação e a Secretaria de Proteção Social é quem faz toda essa orientação. Nós ficamos muito mais com a parte, mas é claro que a integração da política, né? O Ceará Sem Fome eu vejo como uma política que mais tem integrado no Ceará, porque não é só 2 secretarias. Hoje nós temos 19 secretarias, hoje nós temos organizações, movimentos, que faz parte de toda essa construção nos territórios. Então, olhando para a dimensão que o Ceará Sem Fome tem hoje, ele passa a ser um articulador de políticas. Sim. Ele não é só a entrega da marmita, né? E aí nós temos a Secretaria de Trabalho, que é uma outra dimensão que entra, que é como é que essas famílias hoje, essas pessoas que não têm acesso ao trabalho, como é que ela sai da condição de receber a marmita e a Secretaria de Trabalho entra para fazer o mapeamento e ver o que é possível. Aí vem a formação, vem vários processos para essas pessoas entrar no mundo de trabalho. Então, o Ceará Sem Fome, eu digo que é uma porta. É entrar, mas nós não queremos de maneira nenhuma que essas famílias, essas pessoas fiquem nessa condição. Queremos um Estado, queremos um país onde as pessoas tenham condição, onde tenha trabalho, onde tenha renda e tenham uma vida digna, né? Porque é isso que a gente deseja para todos os nossos irmãos, para sair dessa condição da miséria, da fome, né? Da desigualdade social. Então, o grande passo é como é que a gente sai, como é que o Estado chega nessas pessoas, e o Estado do Ceará está chegando, o compromisso do governo, da nossa, né, primeira-dama, Lede Freitas, tem todo um compromisso, uma sensibilidade na escuta, no diálogo, porque tem sido também a política não é só a entrega lá, tem todo um diálogo com as cozinheiras, com a comunidade, as rodas de conversa, do que está dando certo, do que o programa não dá certo. Então, é uma política que é construída com o povo, não é para o povo, é construída com o povo. Que perfeito. Já há uma organização nessas cozinhas, quando eu digo do ponto de vista da organização, é assim, existe o espaço, existe uma padronização de equipamentos, de coisas,
Ou essas cozinhas, elas são cozinhas, vou dizer, amorosas, assim, da casa da dona fulana que resolveu ceder? Como é que essas cozinhas são, assim, na prática? As cozinhas são muito a partir de cada território. Não existe um padrão de cozinha. Existe uma orientação do que precisa ter para a cozinha funcionar. Certo. Fogão, uma geladeira, um freezer, ter um espaço limpo, um espaço adequado para que se tenha a produção dessa refeição. Mas são em casas de família, são espaços cedidos pela própria comunidade, espaços comunitários, espaços de movimento social, de organização nos bairros. Então, não existe um padrão de cozinha. O que existe é a alimentação chegando aonde o povo necessita. E aí, cada cozinha vai se organizando, vai pegando algo de doação. Então, as cozinhas, elas já existiam, as cozinhas populares já existiam antes do programa Ceará Sem Fome. De forma muito voluntária, né, mas já existia, e hoje existe essa organização que é de ter o Estado chegando e orientando, e aí assim, tem a alimentação toda no Ceará todo, que chega no Cariri, chega em Crateús. Então, a padronização também, isso é importante eu frisar, que é do cardápio. O cardápio é todo pensado a partir da necessidade, o que tem no cardápio. Então, assim, nós temos, inclusive, que avançar dentro do cardápio, como é que a gente vê as regiões, assim, o que tem de produção da macaxeira, da mandioca, do jerimum. Então, assim, porque existe uma variedade, existe no próprio estado, né, de gosto, enfim, de culturas, e é preciso ser considerado. Nutricional, sim, né? Porque quando a gente olha, hoje um tema lá em casa é recorrente, porque a família vem toda da agricultura, né? Meu avô era agricultor e a gente conversa que a alimentação deles era muito mais saudável do que a alimentação que a gente consome hoje. E era a minha pergunta para ti, assim, existe esse acompanhamento para que esse prato que chega lá também, ele seja um prato saudável, né? Tem um acompanhamento de repente nutricional disso tudo? Nós temos, dentro do programa Ceará Sem Fome, tem GTs, comissões de elaboração, de pensar várias ações, assim como olhando um pouco para a formação, a capacitação do trabalho, existe pensar sobre a nutrição, pensar sobre a elaboração desse cardápio. Então, tem uma nutricionista dentro do programa Ceará Sem Fome que orienta, e cada região, cada UG tem um nutricionista. Então, existe um cardápio que orienta todas as cozinhas do programa Ceará Sem Fome. Então, assim, não é aleatório, não é a cozinha determina o que vai fazer hoje. Existe uma quantidade já para se produzir. Então, existe já todo um padrão dentro dessa construção do cardápio, uma orientação. E aí a primeira-dama sempre afirma isso, eu acho bacana colocar aqui também, que até hoje nós não tivemos nenhum problema com a produção, com as pessoas que se alimentaram com a marmita do Ceará Sem Fome. Então isso é muito positivo. E aí eu fiquei pensando aqui também, eu não sei se cabe até, né? Porque é um programa mais urgente, né? Ali daquela fome que tá muito urgente ali, mas às vezes quando você falou aí da produção, né, da regionalização dessa produção também, né, quer dizer que naquele ambiente vai dar muito macaxeira, naquele ambiente, então tem alguns lugares que excede alguns tipos de produtos, né, então a variedade desse produto no cardápio para que ele se torne atrativo, nutritivo, existe essa preocupação aí também? Essa flexibilização, né? Olhando Isso. um pouco porque cada região tem a sua cultura e inclusive a produção. Isso, se você olhar para o sertão, né, tem uma produção, para o Cariri tem outra, para o próprio Vamos litoral. supor que a gente tem aqui um excedente de milho, né? Tem épocas, né, que tem um milho, tudo. Tem épocas que tem o caju, e aí tem vezes que você vê que realmente as pessoas produzem muito aquilo ali. Então, se naquela região eu tenho um excedente, vamos supor, do caju, será que eu tenho um beneficiamento desse caju de uma maneira bacana dentro dessas cozinhas, que ele possa virar... às vezes até vira carne, às vezes vira outra, né? Não tem existe esse olhar ou não cabe para o Ceará Sem Fome por ele ser muito urgente ali, a fome, né? Tá ali na porta e precisa ser resolvido imediatamente. Assim, olhando um pouco para o cardápio, como eu coloquei, existe um padrão, e aí é uma preocupação também nutricional, uma preocupação na alimentação, na saúde, para que não tenha
as pessoas não fiquem doentes, né, daquela alimentação. Tem a questão também da região, tem região que não se adapta a comer tal produto. Inclusive eu lembro que eu acompanhei isso, porque eu acompanhei a equipe do Ceará Sem Fome, em uma das rodas de conversa, porque se faz roda de conversa com as cozinheiras, com as pessoas no território, e aí não, a gente não vai querer peixe, não, a gente não vai querer carne moída, a gente não vai querer isso. Então existe desse debate para que vai se adaptando o cardápio de acordo com os debates que é construído nas rodas de conversa, mas sem perder muito a qualidade, entendendo que não dá para ser também toda a demanda que a comunidade traz, porque já existe todo um alinhamento da nutricionista, de orientação às demais nutricionistas das UGs, mas tem essa construção de olhar para os territórios. Então, assim, se nós temos a produção da macaxeira, olhando ali para a região do Tapoca, Itarema, da macaxeira, do próprio Jerimum, então existe uma construção da gente olhar um pouco para as questões regionais, não dizer que existe esse debate junto ao Ceará Sem Fome e a SDA, que a SDA está mais próxima dos agricultores, inclusive incentiva a produção para que se venda no programa Ceará Sem Fome. Que bacana, passa muito por vocês, né? Sim. O que você acha que a gente ainda enfrenta de desafio dentro do programa, na sua opinião? Assim, onde é que o programa ainda precisa ir, o que é que precisa fazer para, na tua opinião, se tornar assim, um pouco melhor? O programa hoje ele já tem uma dimensão muito ampla das secretarias. Eu acho que a sociedade agarrou também o programa como algo que não é só do Estado, né? Na verdade, ele nasce com a demanda social e hoje o Estado assume isso como dever, uma responsabilidade que é de todos ter direito à alimentação. Mas nós temos um desafio, primeiro eu digo isso, que é da agricultura familiar. Nós temos que ter mais alimentos saudáveis, nós temos que ter mais produção nos territórios, nas comunidades rurais, nos assentamentos, para que amplie, inclusive, essa possibilidade, seja na própria marmita de ter essa diversidade, porque a agricultura familiar é diversa. Né? O que nós temos de produção é muito diverso. Então precisa a gente avançar. Aonde seria? Investimento no campo, precisamos investir cada vez mais na agricultura. Não investe sim. O governo Eumano investiu, inclusive, em mecanização agrícola, né, que isso é dizer que a agricultura precisa ter uma escala, a agricultura familiar tem uma escala de produção maior, o trabalho não ser tão penoso, a juventude tem que voltar para o campo, tem que estar no campo também para produzir, e esse trabalho já iria tanto ter renda, mas também já ter a finalidade. Então, é um desafio que eu vejo, a produção da agricultura familiar, a gente avançar dentro do programa Ceará Sem Fome. Esse é um elemento. O outro desafio permanente que eu vejo é como é que as pessoas que estão hoje na situação, ela passe para um outro grau, que ela passe para outra fase, que é do trabalho, que também é o trabalho e renda, que é o que a Secretaria de Trabalho hoje está muito forte, né, que tem ajudado, está nessa construção para que as pessoas saiam dessa condição, e nós queremos, eu digo mais uma vez, que o Ceará, a gente saia dessa condição da fome, da miséria, e as pessoas possam ter dignidade. Então, esse é um outro desafio, tirar essas pessoas, né, dessa condição miserável, da condição da fome, e ter um trabalho e ter uma renda. Fizesse um ciclo, né? Então, que o programa pudesse ser uma mola propulsora, né? Tirou ali da miséria primeiro, depois capacitou, entregou para o mercado de trabalho, e aí consegue fazer isso com várias pessoas que estão ali nessa situação e diminui a realidade da fome. Sim, inclusive agora com a vinda da primeira-dama, né, do Brasil, ela esteve aqui, inclusive, entregando a certificação de panificação, de outras coisas, de cursos, inclusive para a juventude, para as mulheres, e a gente via que tinha muito as mulheres que estavam à frente disso, né? Então, é uma outra parte do Ceará Sem Fome, uma outra que está sendo feita, está sendo organizada. Então, isso é um desafio, mas está sendo já construído nessa fase de sair da condição da marmita e ter curso, formação e ir para o trabalho, para a renda, que já está sendo organizado isso dentro do programa Ceará Sem Fome. Perfeito. Neidinha, eu vou te desejar aqui toda felicidade e sorte e competência do mundo aí nesse trabalho, porque eu acho que é um trabalho muito bonito. O papel da tua secretaria dentro dessa história do Ceará Sem Fome é fundamental, porque eu acho que o campo tem muita criação
E estou falando de criação, não é a criação só do cultivo da planta ou da criação do bicho, mas é a criação mesmo, a criatividade do povo que beneficia essa fruta e essa coisa. Você nem sabe o que é no beneficiamento, mas faz dela não sei quantas coisas, né? E é muito bonito. E é que bom que vocês estão aí com esse olhar para eles. Obrigado pela tua presença aqui. Agradecer mais uma vez e colocar à disposição. Penso que a política, né, o governo, precisa chegar em todo, aonde necessita, né, e é isso que o governador Eumano tem feito, é levar a política, é levar alimento para quem precisa. Então, acho que essa política, eu sou apaixonada pelo Ceará Sem Fome, né? Sou apaixonada por essa política, porque ela não é, mais uma vez, só entrega da refeição, ela é dignidade, ela leva esperança, leva amor, leva dignidade. Então, é esse programa genial que nós queremos que daqui a uns anos não se tenha mais. Queremos uma outra fase, né? Queremos que as pessoas saiam dessa condição, mas enquanto não sai o governo, o Estado precisa estar presente. Esse é o compromisso do nosso governo Eumano. Dizer que as políticas têm avançado muito, né? O governo é muito sensível a essa política, o programa Ceará Sem Fome, e principalmente olhando para a agricultura familiar, que é algo necessário e urgente, e para a agroecologia, né? Produzir alimentos saudáveis para matar a fome do povo. Perfeito, perfeito. Obrigado, tá? Gente, essa conversa foi potente, foi inspiradora. Então, ficou claro aí que enfrentar a fome exige muito mais do que distribuir alimentos. Exige a escuta, exige política pública, exige incentivo à produção local, respeito à cultura alimentar, sobretudo também à dignidade, né? A gente agradece demais Irineuda Lopes, Neidia, por compartilhar conhecimento, esperança, tudo isso aqui com a gente, né? E a você, a gente agradece a companhia, né, até agora. Participe aí como puder, atue como puder para combater a fome, que é uma tarefa de todos nós, não é só do governo, é da sociedade também, de todos nós, tá? Então até a próxima, fica aqui o Povo Cidadania.